Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e hoje viemos com um tema bem temático. Estamos começando o mês de setembro e o mês de setembro remete também ao Setembro Amarelo. E hoje eu vou explicar nesse vídeo um pouquinho para vocês sobre o que é a campanha contra o suicídio e o que representa esse Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, minha gente, não é apenas mais uma cor, não é apenas mais um mês, mas ele é de fundamental importância para entendermos muita coisa, principalmente a questão do suicídio. Por quê? Galera, uma coisa que ainda é um tabu na nossa sociedade é falar sobre morte, é falar sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a perca do sentido da vida, que muitas vezes ocorre durante a vida, na vida de várias pessoas. Então, falar sobre o Setembro Amarelo também é falar sobre vida, também é falar sobre o sentido da vida. Mas a gente vai focar principalmente na história do Setembro Amarelo. Então, o primeiro ponto é que a gente não entenda o Setembro Amarelo apenas como mais um mês temático, apenas como mais um mês que tem uma cor. O importante é que a gente entenda o Setembro Amarelo como uma prevenção do suicídio, como um pedido de socorro de pessoas que têm de ideação suicida para procurar ajuda e para que não venha a acontecer a tirar a sua própria vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem do Setembro Amarelo, de onde foi que ele surgiu e como ele surgiu. Aqui tem um pouquinho a origem dele, que vocês não estão vendo, mas tem um caderno aqui ao lado. Porque muita coisa eu sei, mas assim, para não errar para vocês as datas nem os nomes, ok? Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar espaços públicos, como por exemplo o Cristo Redentor e outros espaços. No Brasil e no mundo costuma-se iluminar. Na minha faculdade, por exemplo, na que eu estudo, na Uninassal, eles sempre costumam iluminar a parte da frente da faculdade e por dentro da cor amarela. Então, vários espaços, e assim nas cidades também, vários espaços são iluminados à noite com a cor amarela para chamar a atenção das pessoas dessa campanha muito importante, que é a prevenção da vida, certo? A origem do Setembro Amarelo, ele começou, minha gente, a história do Setembro Amarelo, ele iniciou-se nos Estados Unidos, a partir da história de Mickey Hermes. Com o que ocorreu? Mickey Hermes, ele era um adolescente, ele era um jovem de apenas 17 anos, e que assim, ele era uma pessoa, um jovem muito autêntico, muito habilidoso, carinhoso com a família, com os amigos. E o suicídio dele, o ato suicida dele foi assim considerado um espanto para a família, para os amigos. E ele era apaixonado mesmo por mecânica. E ele tinha um Mustang 68 de cor amarela. Ele restaurou ele inteiro e pintou ele de cor amarela. Então, a cor amarela era a cor favorita do Mickey. E apenas aos 17 anos, ele comete suicídio. E como os amigos e a família nunca tinham percebido nenhum sinal de que isso poderia acontecer, ele sempre foi um jovem muito autêntico, um jovem muito carinhoso, um jovem muito jovem, né? Um jovem que fazia todas as coisas comuns de jovens. E nem a família, nem os amigos nunca percebeu nenhuma atitude dele que viesse a entender que ele poderia cometer suicídio algum dia, ou que estaria passando com algum problema psíquico, ou que estava sofrendo com alguma coisa. Então, foi um choque para todo mundo quando ele cometeu suicídio. No velório dele, os amigos se reuniram, fizeram cartãozinhos com fitas amarelas
para representar essa prevenção da vida, né? Para que outros jovens também se conscientizassem a pedir ajuda e não viessem a cometer suicídio. No cartãozinho tinha escrito o seguinte: se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Essa era a mensagem que tinha nos cartãozinhos no velório de Mickey. Com que todos os amigos deles fizeram um cartãozinho, fizeram uma cesta, botaram um lacinho amarelo e saíram distribuindo. Esta campanha ela teve uma revolução tão grande, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Jovens começaram a usar, principalmente no mês de setembro, uma fitinha amarela representando Mickey Mouse, desculpem, gente, eu confundi aqui, representando Mickey Hermes. E essa representação de Mickey, ela rodou o mundo. Outros jovens, não só nos Estados Unidos, mas também em outros estados, em outros países, eles começaram a usar também essa fitinha representando ao pedir ajuda quando se está precisando para que não venha a cometer um ato suicida. Então essa campanha ela virou mundial, ela não estava apenas resumida à família de Mickey nem aos amigos, mas ela se tornou mundial e a partir de então ela tomou uma proporção muito grande. Vamos lá para mais algumas coisas. A fita amarela, então, ela representa o incentivo àquele que está passando por um problema, aquele que está com ideação suicida a procurar ajuda. Então, a cor amarela, a fitinha amarela, representa a procura por ajuda, por um profissional de saúde mental, pela própria família ou por amigos, porque às vezes você não quer contar para a família, por exemplo, quer dizer assim: mãe, eu preciso de mãe ou pai, eu preciso de um psicólogo, porque eu tô com algumas ideias, eu tô passando por um problema. Mas você pode conversar com um amigo, com um familiar que você tenha mais intimidade. Então, essa procura por ajuda quando se está necessitando para que não chegue às vias de fato, não é? E venha aí tirar a própria vida. Então, em 2003, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, a partir desta data, o dia 10 de setembro se tornou-se o Dia Mundial contra a ideação suicida, né? A ajuda por trás, né? Para poder a pessoa vir a procurar ajuda e não vir a cometer o ato suicida. Quando eu disse para vocês no início desse vídeo que falar sobre suicídio, falar sobre morte também ainda é um tabu na nossa sociedade, e que falar sobre isso é também falar sobre a vida, é também falar sobre o propósito da vida, é falar sobre sentido e não sentido da vida. O que é que eu quis dizer com isso? Minha gente, ninguém tira a própria vida se ele não perdeu o sentido da vida. O que é perder o sentido da vida? A gente vive não só por viver, a gente vive por causas. A gente vive por causa de, seja pontos seguros que nos sustentam, seja a família, seja um relacionamento, seja um casamento, seja os filhos, seja os amigos, seja a boa vida, seja realização pessoal, seja por uma parte religiosa. Algum sentido a gente dá à própria vida. E quando perde-se esse sentido, não há corpo, mas não há mais vida. Então, por isso que uma pessoa comete suicídio. Porque para ele há um corpo, mas não há mais vida. Ou seja, não há mais um sentido para permanecer entre os vivos, para
permanecer vivendo, porque aquilo se torna para a pessoa um sofrimento muito grande, permanecer dentro daquele corpo ali, a qual não há mais um sentido para permanecer vivendo. Só que isso é uma ideia do momento e isso pode ser superado, pode ser passado e esse sentido da vida retornar. Mas para isso é necessário que a pessoa procure ajuda, porque muitas das vezes, quando a gente consegue realmente sozinho voltar a procurar e achar esse sentido para a nossa vida, tudo bem. Mas muitas das vezes, em muitos casos, não é possível encontrar esse sentido da vida sozinho, encontrar novos motivos para permanecer vivendo. E este é o momento de procurar ajuda, de procurar um profissional que entenda sobre isso, ou de procurar, como eu disse a vocês, um amigo, um familiar, alguém que você conheça, que você confie de verdade e possa se abrir de coração para que o outro possa também te ajudar, possa refletir junto com você. Então, nesse Setembro Amarelo que estamos iniciando agora, eu peço a todos vocês, de coração, que vocês postem nas suas redes sociais alguma coisa sobre o Setembro Amarelo, poste fotos vestido de amarelo, poste a fitinha amarela, conscientize a população sobre a importância não apenas desse mês, que a vida, a prevenção da vida não se deve acontecer apenas em setembro, apenas um mês do ano, mas deve acontecer todos os dias dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Então, minha gente, eu peço de coração a todos vocês que compartilhem esse vídeo, que comente e que dê aí muitas visualizações e muita curtida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, tiver alguma dúvida sobre isso, ou tiver algum amigo, algum familiar precisando de ajuda, entre em contato com a gente lá no Instagram, blogueirinha.Lene Alves. Como vocês sabem, eu sou estudante de psicologia, não posso atender ninguém, ok? Mas eu conheço muitos professores psicólogos, porque meus professores, a maioria são psicólogos. Então, assim, se vocês precisarem de ajuda, pode contar comigo e com todas as pessoas que estão ao meu redor, que são especialistas neste assunto, ok? Um beijo muito grande para vocês e eu espero que esse vídeo tenha muitas visualizações e muito compartilhamento. Beijo grande!